Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma hora do Evangelho, aqui direto da Casa da Caridade Inácio Daniel. E hoje eu tenho a alegria e a satisfação de estar aqui com meu amigo e trabalhador voluntário aqui da casa também, o Joatan, que vai estar ajudando a gente no Evangelho de hoje, né? Seja bem-vindo, Joatan. Obrigado, Fernando. Agradeço. E, pessoal, antes da gente iniciar, como é de praxe, né, a gente vai fazer a nossa prece inicial e eu lembro a vocês que quem quiser pode colocar um pouco de água, uma jarra de água, um copo, para poder ser fluidificado ao longo do Evangelho, tudo bem? Então eu convido a todos neste momento para fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e a espiritualidade bendita desta casa que rege os trabalhos de amor e de caridade. Pedimos a nosso Senhor que nos intua, que abra o nosso coração para a luz da compreensão, que esses ensinamentos da noite de hoje possam ser utilizados como instrumentos de aprendizagem, de melhoramento pessoal e de evolução. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, então, o Joatan vai iniciar para a gente o Evangelho de hoje lendo um pequeno texto que ele trouxe para a gente que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Vai lá, amigo. O trecho que eu trouxe é do livro Diretrizes para uma Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, do texto Suas Possibilidades. Ele nos traz o seguinte: o mundo não dispensa as pequenas contribuições que são de valor incalculável. O poderoso pode oferecer um colchão de plumas ao sofredor. Nunca, porém, o brindará com um sonho de felicidade. O mais importante não é o volume do que se faz, mas aquilo que se realiza com elevação e carinho. Você não pode resolver muitos desafios, mas o fato de servir e amar já constitui uma valiosa contribuição para a harmonia da sociedade. Interessante, Fernando, que esse texto nos traz a real percepção do valor das pequenas contribuições. Jesus, na sua caminhada terrena, ele já nos ensinava que um copo de água dado com valor, ele tem uma grandeza enorme diante das pequenas coisas. Percebe-se que não é a grandeza material da oferta que importa, mas a intenção, o sentimento e a vibração que acompanha o gesto. Eu gosto muito desse espírito que ditou essa mensagem, que é o Marco Prisco. Inclusive, eu já utilizei dois textos dele aqui para a gente fazer reflexão no Evangelho. Eu gosto muito. E quando ele diz assim, você não pode resolver muitos desafios, mas o fato de servir e amar já constitui uma valiosa contribuição para a harmonia da sociedade. Isso me fez lembrar uma frase que eu li uma vez, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que diz assim que você não pode oferecer todo o bem que o mundo precisa, né? Mas o mundo precisa de todo o bem que você pode oferecer, né? Então, às vezes, assim, a gente não tem a capacidade de mudar o mundo, mas o lugar onde a gente está, né? O lugar onde Deus nos colocou precisa de todo o bem que a gente tem a capacidade de fazer, né? Ao próximo, a nós mesmos, na sociedade, enfim, é bem interessante. Eu gosto muito do Marco Prisco. Inclusive, ele é um dos espíritos que a gente utiliza o livro dele para fazer o evangelho lá em casa também, né? Então vamos lá. Quer comentar mais alguma coisa, amigo? Sim, é interessante a gente perceber que, embora a pessoa poderosa, a pessoa que tem bens, ela, por mais que possa oferecer toda essa materialidade, né, é, que existe, ela não pode também oferecer a felicidade verdadeira. A gente pode estar muitas vezes diante do auxílio material que alivia, que auxilia a pessoa mais necessitada, mas o consolo espiritual e a transformação íntima é que produzem a paz duradoura ao irmão mais necessitado. Exatamente. Como a gente estuda no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, existe a caridade material, que é a mais fácil de fazer, né, e a caridade moral, espiritual, que a gente também pode fazer, né? E a gente, diante desse texto, né, lembrar que eu sou o sol, aliás, eu não posso ser o sol, mas eu posso ser a luz na vida do necessitado. Eu não sou remédio, mas eu posso ser a mão gentil estendida ao combalido, à pessoa mais necessitada, ao doente. Né? Então, cada gesto impregnado de amor, de caridade ao irmão, é uma semente de luz ao próximo.
E é nisso que se constrói o verdadeiro bem-estar social, a construção moral e espiritual do irmão. Exatamente. E isso conversa bastante com o tema do nosso evangelho de hoje. Você quer falar mais alguma coisa, amigo? Não, tudo bem. Então, isso conversa bastante com o tema do nosso evangelho de hoje, que é sobre as oportunidades, né? Para o nosso texto principal, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de número 161, que chama Aproveitemos. E aí Emmanuel começa citando um versículo do Evangelho de Lucas, o versículo 48 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que diz assim: "E destas coisas sois vós testemunhas." E a mensagem prossegue. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Mensagem profunda, né? Que Emmanuel nos traz aqui, porque ele vai mostrar como Jesus tinha a capacidade de produzir muita coisa a partir de pouco. Como ele conseguia aproveitar cada situação, cada circunstância, até aquelas mais simples, né, para produzir grandes ensinamentos que ele deixou como herança para nós enquanto humanidade, né? Jesus nunca esperou a oportunidade perfeita, nunca esperou estar dotado de grandes recursos, nunca precisou de riqueza, de palácios ou de uma grande multidão para ele deixar a mensagem dele, né? Porque Jesus sabia que o ser humano não se alimenta apenas de grandes feitos, né? Nós, na nossa pequenez, não temos capacidades de produzir grandes feitos, pelo menos a maioria das vezes e a maioria de nós, né? Então, ele tinha essa consciência de que o que alimenta a nossa alma não são apenas os grandes feitos. E, por isso, ele transformava cada situação do cotidiano, né, em uma oportunidade para ele deixar a sua mensagem, os seus ensinamentos. Então, como Emmanuel cita aqui no texto, uma dracma perdida, que era uma moeda, né, uma moeda perdida, um grão de mostarda, né, tem as passagens na qual Jesus fala do lírio nos campos, do pássaro, né, nos céus. Ou seja, todos esses símbolos simples serviam para Jesus viver, exemplificar e vivenciar, né, o reino de Deus na terra. Ou seja, Jesus tinha uma capacidade muito grande de enxergar grandeza, grandiosidade, onde nós, por nossa pequenez, né, por nossa vaidade e o nosso orgulho, onde nós provavelmente enxergaríamos apenas coisas insignificantes, né, amigo? Perfeito. Essa questão é interessante porque, na maioria das vezes, a gente esquece que a gente não precisa esperar as grandes oportunidades para fazer grandes realizações, né? Infelizmente, é da natureza humana o ego, ou até mesmo a inveja, a gente querer esperar que o mundo nos forneça atenção, nos forneça detalhes que vão nos trazer o reconhecimento. E a gente esquece que a verdade
da ajuda ao próximo não é reconhecimento. O reconhecimento que a gente espera é nenhum. A gente faz diante de Deus porque a verdadeira riqueza é a caridade, é o amor, é o perdão diante do irmão, né? O Espiritismo, ele sempre nos lembra que os bens terrenos, eles ficam, mas os tesouros do coração, eles seguem conosco por toda a eternidade. Exatamente, Emmanuel. Inclusive, tem uma outra mensagem que ele fala assim, que o único tesouro que a gente vai levar daqui é aquele tesouro espiritual que a gente conseguiu arrecadar na nossa alma, né? Conseguiu atribuir à nossa alma ao longo da encarnação. E eu acho que quando Emmanuel levanta essa reflexão aqui, ele está justamente convidando a gente a mudar a forma como a gente olha as coisas, né? Ele, inclusive, no final do texto, ele faz um questionamento muito importante quando ele pergunta o que nós estamos fazendo com as bagatelas do nosso caminho. Não é? E aí, se você procura no dicionário, bagatela significa algo pequeno, né? Algo que aparentemente não tem valor. Né? E aí, aqui no texto, essas bagatelas, elas representam justamente essas pequenas oportunidades que parecem sem importância, mas que fazem a diferença. Né? Como, por exemplo, quando você dá um cumprimento caloroso, né? Cumprimenta uma pessoa que, para a sociedade, raramente é percebida. Né? Quantas vezes a gente faz isso, por exemplo, o porteiro do prédio? Né? Você passa pelo porteiro do prédio e nem dá bom dia, né? Ou a pessoa que faz a faxina no local do seu trabalho, né? Pessoas que passam desapercebidas, assim, que ninguém para dar um bom dia, alguma coisa. Ou quando você, por exemplo, tira um tempo para poder ouvir atenciosamente uma pessoa que está precisando desabafar, não é? Ou quando você renuncia ao ímpeto de dar uma resposta ríspida, né, uma resposta grosseira para alguém que fez uma provocação contra você, né? Outra atitude simples também, por exemplo, quando você faz uma prece silenciosa para alguém que está em sofrimento, né? Então, assim, será que nós estamos aproveitando essas bagatelas, essas pequenas oportunidades do nosso dia a dia para fazer algo de bom, né, para praticar a caridade, o amor ao próximo? Ou será que a gente está permitindo que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego fale mais alto e deixando escapar essas pequenas chances, essas pequenas oportunidades, por não acreditar que elas sejam grandes ou relevantes ou dignas suficientes de merecer a nossa atenção, né, amigo? Quantas vezes a gente faz isso, né? É interessante porque a espiritualidade, ela se revela nos pequenos gestos. Sim. E esses pequenos gestos, eles estão ligados também ao nosso livre-arbítrio. Até onde é conveniente e confortável ficar esperando as grandes chances para a gente demonstrar amor e caridade ao próximo, né? E quando você fala nas bagatelas, que são as pequenas coisas, os pequenos detalhes da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode se perguntar, será que elas são tão pequenas diante dos olhos de Deus para a gente ficar esperando? E não, os olhos de Deus, ele não tem essa perspectiva de olhar pequeno para aquilo que a gente faz ao irmão, aquilo que a gente faz ao próximo, né? Porque são nelas em que a gente tem a oportunidade de treinar o coração, de treinar o espírito, de afinar a alma para aquilo que realmente a gente está disposto, aquilo que a gente veio neste mundo, que é amar de forma prática e silenciosa. Exatamente. E aí, quando eu estava refletindo sobre essa mensagem do Emmanuel, eu pensei o seguinte: a gente está muito acostumado e é ensinado desde muito cedo, né, a seguir e a valorizar a lógica materialista do mundo, né, que diz para a gente que o que é bom é o que é grande, né? Então são as grandes fortunas, os grandes cargos, as grandes conquistas. Isso acaba produzindo no ser humano um sentimento de grandiosidade, né, que se ele não consegue viver a par desse sentimento, ele se sente rejeitado, ele se sente diminuído, né? Só que a lógica de Jesus, ela segue um caminho um pouco diferente, né? Ele nos mostra que a grandiosidade não está nos recursos em si, né? Mas no que nós fazemos com os recursos que nós já possuímos, sejam eles materiais ou não, né? Então, por exemplo, você falou a questão do copo d'água, né, agorinha. Um copo de água que você doa para alguém com amor, para matar a sede de alguém, né, vale muito mais do que um banquete que é preparado por pura vaidade para poder impressionar as pessoas,
né? Às vezes você sai até desse banquete passando mal, né? Então, uma visita, às vezes, que você faz a um amigo que está passando por uma situação difícil, uma visita breve que seja, mas onde você está presente de corpo e alma, vale muito mais do que, né, horas e horas de conversa sem conversas vazias que não levam, não acrescentam em nada, né? Às vezes isso tem uma capacidade muito maior de curar a solidão do que horas de conversa que não levam a lugar nenhum, né? Bem colocado o que você falou, amigo. A gente está sempre diante do ensinamento de Jesus para a mudança de perspectiva que nos desafia. Que perspectiva é essa? É do amor real, da vida verdadeira, né? É interessante que quando a gente estava estudando, eu lembrei recentemente de, de uma história que eu aprendi do Chico, né? Que certa vez ele estava caminhando na calçada com seus amigos espirituais e do outro lado da rua tinha um mendigo e ele estava ali revirando lixo, procurando alimentos, né, para se satisfazer. E Chico resolveu deixar esses amigos que estavam com ele, foi do outro lado da rua, né, e foi abraçar esse mendigo, trocou palavras com ele, né. E quando ele voltou para os amigos o questionaram, né, nossa, Chico, você foi abraçar esse espírito tão inferior, tão combalido, né, tão necessitado. E Chico responde para eles, né, falando que não, aquele espírito não era um espírito inferior. Pelo contrário, ele emanava tanta luz que Chico teve que ir até ele, conversar com ele, dar um abraço nele, porque ele já estava na última reencarnação dele. E ele precisava vir à Terra naquela humildade, dessa maneira, para que ele pudesse ter a compreensão espiritual das pequenas coisas que a vida pode oferecer, porque não são apenas as riquezas, não são as grandiosidades da vida, da aparência que a gente demonstra, mas aquele espírito que estava ali aparentemente inferior já era um espírito em extrema evolução. Nossa capacidade, o fato da gente estar o tempo todo julgando as pessoas, né? E você me lembrou de uma história que uma amiga querida contou recentemente, que quando o pai dela desencarnou, ela recebeu uma mensagem no qual ele dizia, e assim ele era muito ativo no meio espírita e tal, em que ele dizia que do lado de lá ele estava passando por muito sofrimento, né? E que justamente uma das pessoas que aliviou o sofrimento dele foi uma pessoa de rua que ele ajudou, né? Uma das pessoas que ofereceu um copo de água para ele, para matar a sede que ele estava sentindo, foi uma dessas pessoas que estava em condição de rua que ele ajudou quando vivo, né? Então, assim, a gente tem essa, esse erro na alma de julgar as pessoas pelas aparências, justamente porque a sociedade nos ensina isso, né? Pelo que elas aparentemente podem nos oferecer. A gente olha só a casca sem procurar enxergar adiante, procurar enxergar a essência da pessoa, né? É um erro que a gente tem que lapidar na gente mesmo, porque às vezes a gente externamente parece muito santo, muito evoluído, mas, né, sepulcros caiados, já dizia Jesus, né, por dentro. Pois é, então a questão essencial, o cerne dessa mensagem que Emmanuel traz aqui para a gente, eu acho que é justamente esse, né, que a gente vem falando, que é Deus não vai nunca nos pedir algo que a gente não tem, mas Ele está o tempo todo nos convidando a multiplicar, né, os recursos que nós já possuímos, né? Aí isso me lembra a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos no qual Jesus descreve um senhor que estava prestes a fazer uma viagem e antes de viajar ele distribuiu para os seus servos talentos. Talentos na época era um valor monetário, né? Uma unidade de valor monetário. Ele distribuiu para 3 dos seus servos talentos de acordo com a capacidade de cada um deles, né? E viajou. E aí 2 desses servos pegaram e investiram e multiplicaram esses talentos. Então, quando o Senhor retorna da viagem, né, ele os parabeniza, né, e eles são recompensados por terem multiplicado esses talentos. Já o terceiro servo, ele ficou com medo e por receio e medo, ele acabou enterrando, né, escondendo o talento dele. E o Senhor, vendo aquilo, puniu ele, né, e ele ainda perdeu aquele único talento que ele tinha. Né? Então, assim,
Jesus, Deus faz mais ou menos isso com a gente, né? Ele nos confia dons, talentos e oportunidades de acordo com a capacidade de cada um de nós, né? E chama e convida a gente a utilizar e multiplicar esses talentos em benefício da humanidade, né? De forma que ninguém, absolutamente ninguém, pode alegar incapacidade de ajudar, né? Eu li uma frase outro dia também, interessante, que fala assim, que ninguém é pobre o bastante que não tenha algo a dar, e ninguém é rico o suficiente que não tenha algo a receber. E por isso, e por essa frase, a gente pode entender não apenas coisas materiais, mas dons espirituais também. Então, ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa, ainda que seja moral ou espiritualmente falando, e ninguém é tão rico, né, que não possa receber algo, né? Então, por exemplo, se eu não tenho riqueza material para ofertar para o mundo, eu posso doar atenção, né? Se eu não tenho muito tempo livre disponível, e na correria do nosso dia a dia a gente sabe como que é difícil arranjar tempo para as coisas, né? Às vezes até para as coisas que a gente quer, né? Eu posso oferecer pelo menos alguns minutos, né, para ouvir uma pessoa, alguns minutos sinceros para ajudar alguém. Se eu não sei palavras bonitas para consolar, né? Porque às vezes a pessoa quer falar bonito para consolar o outro, porque acha que só assim vai atingir o coração da pessoa, oferece um abraço, oferece um sorriso, que são linguagens universais do amor e que, né, transmitem afeto, transmitem carinho, né? Então, assim, como eu falei no começo, a gente não tem a capacidade de mudar o mundo, mas a gente pode mudar o dia de uma pessoa que seja. E aí a gente já está no lucro, né? A gente já está fazendo bem. Isso já vale muito. E aí eu lembro de uma reportagem que eu li uma vez que ilustra bem essa questão da nossa mensagem de hoje, que era de uma garotinha de 6 anos que pediu numa carta ao Papai Noel uma cadeira de rodas motorizada para o vizinho dela de 56 anos que tinha perdido os movimentos da perna e das mãos. Então esse senhor dependia da ajuda das pessoas para poder se levantar da cama, para poder se alimentar, tomar banho ou para sair na área externa da casa dele, né? E isso foi contado numa reportagem. E aí um leitor desse jornal onde foi relatada essa história, depois de passado alguns dias, ele resolveu dar de presente a cadeira de rodas para o senhor, né? E o ato da garotinha foi muito além, né? Aquilo acabou criando uma corrente de solidariedade, uma corrente do bem, e eles acabaram também reformando a casa daquele senhor. Então, olha como uma garotinha que aparentemente não tinha capacidade nenhuma de produzir o bem, conseguiu fazer tanto a partir de um gesto tão pequeno, né? E aos olhos das pessoas, um gesto que pode parecer tão insignificante e que produziu um resultado tão grandioso, né? E o gesto dessa garotinha nos mostra como nós passamos pela vida equivocados quando a gente pensa que a gente precisa estar dotado de grandes recursos, né, que a gente precisa de ter muito tempo disponível, né, ou que a gente precisa da condição perfeita, da circunstância ideal para a gente poder fazer algo de bom, enquanto que a vida está o tempo todo nos oferecendo chances, né, singelas e pequenas, discretas, da gente praticar o bem, né? Jesus falou numa mensagem, Lucas, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? E com isso ele estava querendo dizer que a maneira como nós tratamos as pequenas coisas fala muito da forma como a gente tem a capacidade de gerir essas coisas, né? Da forma como a gente tem a capacidade de gerir as grandes coisas e mais importantes também, né? Então, se a gente não está aproveitando essas pequenas coisas, essas pequenas oportunidades, como é que a gente quer estar preparado quando surgirem as grandes oportunidades? Se a gente esnoba essas situações do nosso cotidiano que nos permite praticar o bem, como é que a gente vai estar preparado quando a gente se deparar com uma oportunidade de fazer algo maior, não é? Com certeza a gente não vai estar preparado, né? E aí eu acho que você quer falar alguma coisa, amigo? A gente tem um exemplo da própria caridade, né? Porque muitas vezes as pessoas querem doar, mas elas querem mostrar aquela caridade não apenas para mostrar que pode fazer mais ao próximo, né? Dar o exemplo de fazer ao próximo. As pessoas se perdem simplesmente por pura vaidade, por quererem mostrar que sim, eu fiz, eu faço e eu sou insubstituível. E nós não somos. Nós temos que fazer a caridade, a ajuda ao próximo, e
igual essa menininha do exemplo que você deu, para que a gente seja exemplo de crescimento, de evolução ao irmão, mas que seja de forma humilde, não para mostrar que sim, eu fiz grandes castelos, mas castelos de areia que não vão durar. Exatamente. Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu já comentei algumas vezes aqui no Evangelho, que muitas vezes a gente pratica a caridade esperando o aplauso, né, Exato. das pessoas, né? A gente quer ser visto como alguém bom. E muitas vezes esse gesto está esvaziado de amor, né? Esvaziado de sinceridade, de amor altruísta, verdadeiro, né? E isso não é contado aos olhos de Deus, né? Um amor que você faz por pura aparência, né? É um amor frio, um amor morto, vazio, né? E não é isso que Deus espera da gente. E também a importância da gente fazer, mas sem olhar para trás, né? A gente continuar seguindo. Certa vez, no início desse ano, eu estava conduzindo um evangelho com amigos do ESG e uma pessoa me questionou que era muito complicado, era muito difícil, porque ela fazer caridade na rua, ela poder doar para alguém que estava pedindo algo na rua, porque ela tinha sempre a impressão que aquela ajuda que ela dava, ele iria fazer algo diferente do que ela esperava, né? E aquilo me chamou a atenção porque a gente não faz esperando que ela vá dar o resultado que você quer, que você está doando. O que Perfeito. você deu de coração. O que a pessoa vai fazer com a sua doação, com a sua intenção, é responsabilidade dela e não nossa. Exatamente. Então a gente Exatamente. tem que continuar olhando para frente, fazer esse amor, esses gestos de caridade, mas olhando sempre à frente. Exatamente, muito bem colocado, amigo. Então, assim, que a gente possa, né, utilizar desses exemplos e desses ensinamentos do Cristo para enxergar o extraordinário que está escondido por detrás das coisas simples. Que a gente não feche os olhos, não tape os ouvidos às coisas simples que nos permitem fazer o bem, né? As bagatelas que Emmanuel fala aqui na mensagem, porque essas bagatelas, que são essas oportunidades, né, às vezes parece algo mínimo, mas são sementes que a gente vai plantando ao longo do caminho. E eu acho que a semente é um símbolo muito forte, porque a semente é algo tão pequeno, né, mas que traz dentro de si uma potencialidade, né, de se tornar uma árvore grande, frondosa, que oferece sombra, oferece fruto, oferece um ar mais limpo. E se cada um, né, plantar a sua sementinha, a gente vai construir uma floresta de bondade no mundo. E é isso que o mundo está precisando. Então, que a gente não perca as oportunidades, não perca as chances que a vida nos dá de sermos instrumentos de Deus na concretização do bem, do amor e da caridade aqui na Terra, né? Então, como diz a mensagem, o título dessa mensagem, eu acho que a palavra de ordem é: aproveitemos. Aproveitemos o dia de hoje, aproveitemos o momento de agora, aproveitemos os recursos que temos disponíveis ao nosso alcance, porque o amor e a caridade, o bem, ele pode ser praticado em qualquer lugar e em qualquer momento, né, amigo? Jesus ele nos chama à fidelidade, são esses pequenos gestos de fidelidade. E essas sementes, como você citou, elas são as sementes da humildade, as sementes da perseverança, e que nos trazem a confiança de que no tempo certo elas irão florescer, né? E trazendo bênçãos para nós. Mas são bênçãos não apenas individuais, são bênçãos coletivas, bênçãos para a humanidade, para o um todo, né, da nossa convivência, da nossa vida. Exatamente. E é essa mensagem que a gente tinha para trazer para vocês na noite de hoje. Eu espero que vocês reflitam nela ao longo da semana, né? Essa semana que acaba hoje, termina hoje, e semana que vem, aliás, começa hoje, né? Isso. Domingo começa a semana. Então, a semana que está iniciando hoje, né? Que ela seja uma semana tranquila, uma semana abençoada para todos nós, que a gente possa utilizar desses ensinamentos para refletir, para nos transformar moralmente, né, a nós e ajudar ao próximo também a transformar. Então a gente deseja para vocês uma ótima semana. Amigo, eu te agradeço mais uma vez Eu pela que sua agradeço a participação, oportunidade. né? Vamos fazer votos aí para que o Joatan faça mais evangelhos também, né? Então, agora para a gente fechar o nosso trabalho, eu peço para você fazer a prece final para a Claro, gente. claro. Vamos lá? Então vamos. Vamos fechar os nossos olhos diante dessa água fluidificada. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui sendo instrumentos de luz, instrumentos do Evangelho.
agradecer a Jesus, agradecer ao mentor da Casa da Caridade, mestre Inácio Daniel, agradecer ao nosso mentor pessoal, agradecer aos bons espíritos que estiveram aqui conosco e que estarão conosco durante a semana, durante toda a nossa jornada, e agradecer sempre para que Deus continue nos abençoando e pedir também a Deus para que nós sejamos ainda sementes construtivas, evolutivas, na ajuda ao próximo, ajuda ao irmão, que os nossos olhos sejam olhos caridosos, olhos de luz, olhos de esperança. Aquilo que nós não possamos fazer, a gente entregue a Jesus, nosso mentor, nosso capacitor, nossa luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, a gente se vê na próxima. Fiquem todos com Deus e até mais. Até mais.